questão dos exames, eu poderia mostrar alguns Por favor. alguns slides mais para facilitar, às vezes, a conversa, ou posso tentar falar sem eles? Fique à vontade, doutora Esther. Pode mostrar o Deixa que eu for mostrar que acho mais que a gente fluido está para a senhora. acostumado a falar com slide, acaba ficando mais fácil da gente ter uma organização do pensamento, né? Então, o que a gente tem hoje, por que você quer fazer um teste? Você quer para fazer o diagnóstico do seu paciente sintomático, mas você também quer detectar um indivíduo exposto assintomático, ou você gostaria de ter um teste para definir infecção prévia? Eu acho que essas são as três principais. Não tem, as duas estratégias que você tem hoje, se é a detecção do RNA viral, que a PCR tem, a PCR, a RT-PCR, ou então a detecção de anticorpos, que hoje os kits variam, tem anticorpo total, IgG, IgM, IgA, tem vários testes comerciais com diferentes formatos. Então, começando só a falar um pouco do tempo de incubação, porque para você escolher a sua RT, você tem que entender, bom, a pessoa esteve exposta hoje, quando que ela vai ter sintoma, até quando ela pode ter sintoma, e quando eu posso pegar e solicitar o teste. Então, hoje se sabe que a média entre você estar exposto e ter os primeiros sintomas, em média, 5 dias, só que até, quer dizer, mas o máximo, 99% das pessoas terão até 14 dias, mas tem algumas pessoas que têm, raramente, mas podem ter, após isso, até 21 dias, mas a grande maioria vai ficar até os 14 dias. E até a técnica de PCR, ela varia no tempo. Então, depois da exposição, aqui é o trabalho que faz a revisão e tenta descrever até quando você tem falso negativo, né? Então, no começo, logo depois da exposição, a taxa de falso negativo cai, e depois você fica um tempo que é o melhor período, então, o que se tem é que entre 2 a 3 dias após o início dos sintomas, você teria a taxa menor de resultado falso negativo no seu teste PCR. Então, esse é o momento, e por isso que se fala para solicitar a coleta 2 a 3 dias depois do início dos sintomas. Se a pessoa não teve o sintoma e você acha que foi exposto, provavelmente essa curva vai ser parecida. Você pode tentar pedir com 8 dias ou depois do início de sintomas, por exemplo. Mas é lógico que essa pessoa pode começar a qualquer momento, depois desse período, ou teve muito curto período de PCR, e realmente o diagnóstico, no caso assintomático, mesmo quando você sabe a data da exposição, é complexo com a técnica de PCR. Você pode fazer, mas em geral você vai pedir para ele ficar, pelo menos aqui até o momento de você fazer a PCR, e deixar os 7, 8 dias ele isolado para você poder fazer a sua PCR e pensar se realmente você pode liberar dos 14 dias total de isolamento deste indivíduo exposto. Então, essas seriam as minhas sugestões para quando a pessoa quer solicitar e quando solicitar o técnico de PCR. Eu vi que algumas pessoas perguntaram, bom, e os indivíduos que estão em ambientes fechados, ou pacientes, ou as pessoas idosas em casas de repouso, como que você pede? Está dando para ouvir? Tá, não, essa pergunta é realmente uma pergunta interessante, né, que qual o sentido ou o que fazer, né, em indivíduos que são de grupos de risco, pacientes com alguma gravidade, né, de se pedir rotineiramente nesses indivíduos, por exemplo, que estão isolados, né, que estão isolados, não, que estão nessas casas, né, de repouso, ou pacientes com alguma gravidade, e já que eles estão assintomáticos, né, além de uma medida de prevenção, né, de contato, enfim, de isolamento, que é justamente isso que a senhora iria começar a falar. Na verdade, isso é uma coisa muito difícil. Como você organiza, afinal é para tudo, como você organiza a sua empresa,
como você vai organizar locais fechados, porque fazer o diagnóstico precoce dessas pessoas, você tem que pensar como você vai trabalhar o grupo para você isolar as pessoas que estão assintomáticas e com o vírus. Então, realmente, você precisa pensar bem o grupo e como que você vai agir, quem que você vai tirar, não é só fazer de uma das pessoas que estão lá, e sim você ter uma estratégia para tentar diminuir o espalhamento da infecção naquela unidade, que realmente, quando você tem um indivíduo assintomático e ele não toma os devidos cuidados, é muito fácil ter a transmissão para aquele grupo. Então, não é uma questão tão simples apenas fazer o teste, mas esse teste precisa fazer com um plano de contingência de como você vai, quem são as principais pessoas, se são os trabalhadores primeiros, ou aparece uma pessoa assintomática, então eu faço de todo mundo, eu vou sistemático fazer um grupo. Na Alemanha se sugeriu fazer os testes, em grande quantidade de testes em pool, que seria uma outra forma de você detectar os casos assintomáticos e separar. Então, o pedido isolado de um médico para uma pessoa específica não vai resolver, a não ser que esteja de acordo com um planejamento de o que você vai fazer com esses resultados. Pelo menos essa é a minha opinião, né? Agora, em relação aos testes sorológicos, o que aconteceu com os testes sorológicos é que eles são muito mais difíceis de serem padronizados que a técnica de PCR, e começaram a ser produzidos depois. Podem ter reações cruzadas com outros coronavírus. Além de tudo, a minha opinião, pessoal, testes de IgM são ainda mais difíceis de serem feitos, eles realmente têm bastante reação cruzada, até com doenças que não têm nada a ver, como é o caso da dengue. Então, você tem esse tipo de cruzamento e de ineficiência do teste de IgM. Dos dados que eu pude ver, eu não tenho grandes experiências com os testes de IgM, mas aparentemente, o que eu vi, ou o que eu li, a resposta é baixa da IgM, e ela não é melhor que os testes totais. Então, essa diferenciação que a gente gostaria, que é uma coisa assim, o que a gente gostaria, nós gostaríamos de ter um teste que indicasse o indivíduo que já teve e o indivíduo que está agudamente ou foi mais recentemente infectado. Mas, infelizmente, eu não acredito que os testes de IgG e IgM dão essa resposta aos clínicos. Então, o uso dos testes, eu acho que estão, e até eu já vi várias vezes indicações de como interpretar, elas são mais teóricas do que em dados reais. A impressão que eu tenho, e os dados que eu vi, são que o IgM, ele é menos sensível que o IgG na fase aguda, então o IgG acaba ficando positivo antes. Então, vamos dizer que você tem um paciente que está com sintoma muito sugestivo, com 7, 8, 10 dias de sintomas, é muito provável que um teste IgG seja mais sensível para detectar esse indivíduo, vamos dizer, se a PCR assim mesmo foi negativa. E a maioria dos casos que a gente encontrou no Hospital das Clínicas, que o teste inicial era PCR negativo, uma síndrome respiratória aguda, no teste de sorologia IgG, eles foram positivos. Então, quando você está com uma PCR negativa num quadro muito sugestivo, eu usaria o teste de IgG para confirmação diagnóstica. Eu acho que ainda falta muita validação para ter certeza, como aquele gráfico que eu mostrei, que está muito mais assertivo para as técnicas de PCR, a gente consegue interpretar melhor, eu acho, do que os testes sorológicos. Eu acho que outro problema que vai aparecer, a gente ainda não sabe, a gente também já está detectando, é que as pessoas perdem anticorpo com o tempo. Está começando a ficar claro, a gente não sabe se é para todos os testes, se é para alguns antígenos, depende do teste, isso ainda precisa ser analisado melhor, e só vai ser analisado na medida que amostras de pessoas sabidamente positivas são seguidas com várias coletas, e esses estudos de coorte nem sempre são fáceis de serem estabelecidos durante uma epidemia. Aqui é só para mostrar o tipo de problemática que a gente tem. Logo no começo da epidemia, nós recebemos no Hospital das Clínicas testes
dessa empresa chinesa, o Wonderful, que é um teste rápido, e nós testamos em torno de 47 funcionários que sabidamente tinham sido PCR positivos. 2 deles foram negativos no teste que a gente tinha de ELISA, que é o da Euroimune, e dos 45 que tinham sido positivos na Euroimune, se a gente coletasse a amostra desses funcionários da ponta do dedo, só 26 seriam positivos, mas com sangue total para esse teste, que foi doado por pelo Ministério para muitos municípios do Brasil, você só conseguia ter uma boa performance usando sangue total e não sangue capilar. Essa foi uma das primeiras experiências que a gente teve com os testes sorológicos. Mais recentemente, com um projeto que teve apoio da FAPESP e do Banco Itaú, a gente está conseguindo trabalhar o grande número de amostras de sorologia, usando os testes, aqui no caso é o teste da Abbott, e só para mostrar como a quantidade de anticorpo vai ter diferença na interpretação desses testes. Então, vocês podem ver que usando testes de pacientes sabidamente conhecidos com COVID internados, a sorologia melhora até com 20 dias, e aí a sensibilidade do teste ficou em torno de 92%. Mas quando a gente usou doador de plasma, o mesmo teste tem uma sensibilidade mais baixa, em torno de 85%. Então, a produção de anticorpo depende do teste, e ela é maior nos pacientes que foram internados do que pacientes que tiveram quadros mais frustros. E aqui a gente pode ver em paralelo uma corrida de 2 testes que deu bastante divergência. Então, talvez, se vocês colocarem eu quero saber quem teve numa determinada indústria e usarem 2 testes diferentes, você vai ter um número grande, alto de amostras com resultados divergentes dependendo do teste. Então, de 178 amostras foram positivas, e são doadores de julho, uma população de 2.000, e quase 120 deram discordantes entre um teste e o outro. Isso porque a quantidade de anticorpo varia, então o indivíduo que teve uma doença, ele tem uma quantidade maior de anticorpo. Aqui está indivíduos que tiveram PCR positivo, foram sintomáticos, mas uma sintomatologia menor. E aqui, nesse último quadro, são os doadores de sangue, que aparentemente, provavelmente a maioria foi assintomático, e o nível de anticorpo, então, a quantidade é bem mais baixa. E é por isso que aqui, nesse indivíduo com baixa quantidade de anticorpos, os kits vão ter uma resposta diferente. Então, o que eu quero falar com isso é que realmente é difícil a interpretação, e ainda a gente precisa aprender muito para saber fazer a interpretação dos testes que as pessoas vão utilizar. Acho que era isso que eu tinha para falar.